Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ordem dos Advogados do Brasil protocola novo pedido de impeachment da presidente Dilma e grupos pró e contra o governo causam tumulto no Congresso. Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Juiz Sérgio Moro envia ao Supremo planilhas da Odebrecht que indicam pagamento de propina a mais de 200 políticos. Ministro do Turismo Henrique Alves, do PMDB, pede demissão e veja também os seguintes assuntos. Vice-presidente Michel Temer reafirma que o PMDB deixa o governo amanhã e o Palácio do Planalto busca apoio em partidos menores. Jovens alegam falta de representação política para justificar baixa participação em protestos. É o sujo falando do mal lavado, é o corrupto falando do corrupto. Estado de São Paulo pede ao Ministério da Saúde que antecipe a vacinação contra a gripe H1N1. Tiros provocam fechamento do Congresso americano, Suprema Corte Casa Branca em Washington. Caixa Econômica Federal sobe os juros do financiamento da casa própria com recursos da poupança. Se eleita, Hillary Clinton promete abrir os arquivos da Área 51, base secreta que teria pesquisas com extraterrestres. E na bancada está a dupla das segundas-feiras, o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí, 11, é o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal as planilhas da Odebrecht apreendidas nas investigações que indicam pagamento de propina a mais de 200 políticos. O juiz Sérgio Moro enviou ao Supremo Tribunal Federal os processos da 23ª fase da Lava Jato, batizada de Acarajé, e da 26ª Operação Xepa, deflagrada na semana passada. Moro tomou essa decisão depois que a Polícia Federal juntou nos inquéritos planilhas apreendidas na casa do executivo afastado da Odebrecht, Benedito Barbosa Júnior. As planilhas retratam pagamentos efetuados pela Odebrecht a mais de 200 políticos. No despacho de hoje, Moro afirma que é prematura qualquer conclusão quanto à natureza destes pagamentos. O magistrado ainda afirmou que seria preciso aprofundar as apurações para remeter os processos apenas diante de indícios mais concretos, mas que a cautela recomenda submeter desde logo ao Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro também remeteu o inquérito que envolve o marqueteiro João Santana e a esposa dele, Mônica Moura, para o Supremo Tribunal Federal, que pode decidir desmembrar o processo e devolvê-lo para a Justiça Federal do Paraná. O marqueteiro e a esposa são acusados de lavagem de dinheiro e de manter conta não declarada no exterior. João Santana cuidou das campanhas eleitorais de Dilma e Lula e teria recebido 21 milhões e meio de reais da construtora Odebrecht no Brasil e 3 milhões de dólares no exterior. Santana e Mônica negam os crimes. Hoje, o ex-presidente Lula participou de uma coletiva à imprensa internacional e fez críticas ao juiz Sérgio Moro. Segundo o petista, Moro é inteligente, mas foi picado pela mosca azul, expressão que se refere a pessoas deslumbradas pelo poder. Lula ainda disse que não está longe o dia em que vão lhe pedir desculpas e afirmou que a divulgação das conversas dele, gravadas por ordem da Justiça, foi deprimente e de má fé. Ayrton Soares, boa noite. Essa lista, Ayrton, jogou um balde de água gelada no processo de impeachment, porque o que se comenta, a alegação da própria do governo é de que está todo mundo do mesmo jeito, todo mundo no mesmo balde. O quadro é confuso. O quadro é muito confuso. Porque, primeiro, por que se divulga uma lista antes que ela chegue nas mãos da autoridade competente? E como essa divulgação é feita? Eu sou favorável que todo mundo tenha conhecimento do que acontece no nosso país, mas em certas oportunidades, tentando preservar o bom andamento do processo, não se deve dar margem a que venha aparecer nulidades no futuro, como já em outros casos investigados pela Polícia Federal. Até parece que a divulgação de listas hoje é uma resposta de alguns delegados a uma declaração do ministro da Justiça que
que dizia que não toleraria novos vazamentos. Se isso é uma briga entre o Ministério Público Federal, que hoje está... O Ministério Público Federal, quer dizer, o Procurador Federal, que está hoje no Ministério da Justiça, e os delegados que participam das investigações, isso não ajuda em nada. Por exemplo, divulgou-se uma lista com quase 300 nomes. Quantos destes nomes desta lista receberam doação legal? Não se sabe. Porque pode ter havido doação legal. Por incrível que pareça, pode ter empresas que doou para um candidato X ou Y regularmente, tirou lá o percentual que correspondia àquilo que tinha de renda, destinou via Tribunal Eleitoral ao partido e o partido destinou ao seu candidato. Isso ocorre. As pessoas podem ficar assustadas, mas não ocorre a maior parte do tempo, mas ocorre. Então, como separar a doação legal daquela doação que foi para a Caixa 2? Vamos separar a doação legal daquele dinheiro que foi entregue lá fora, nos bancos suíços ou em bancos de qualquer outro país. Então, essa confusão que gera uma divulgação em abstrato dessa, 290, quase 300 políticos receberam. Isso denigre o parlamento. No momento em que o parlamento tenta se afirmar votando um projeto que é de interesse, um processo que é de interesse nacional, hoje, trata-se do impedimento da presidente. Então, eu não sei a quem interessa desgastar o parlamento nessa hora. E também não sei a quem interessa divulgar listas sem que o próprio ministro do tribunal, que deveria receber todo o resultado das investigações, tenha recebido e homologado a divulgação disso. Isso me deixa preocupado. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Villa, essa lista foi apreendida na casa de um diretor da Odebrecht. A Odebrecht que está no olho do furacão. Isso. Não é estranheza manter uma lista dessa, sendo que o próprio presidente está preso? Não acha estranho isso? Bem, tem muitas coisas estranhas. Vai ser tudo, tem de ser averiguado, né? Eu acho que é evidente as vinculações da Odebrecht com o projeto criminoso de poder liderado pelo Lula, daí que eu não peço desculpas. Ele disse que o povo brasileiro vai pedir desculpas. Eu, por exemplo, não peço e digo, Lula, você é criminoso, chefe do Petrolão, sem tirar nem pôr, com a maior tranquilidade. Então, segundo ponto, essa lista mostra a vinculação dessa empresa e não só, de outras com o projeto, especialmente com o projeto criminoso do Partido dos Trabalhadores e tal. Organização criminosa, como diz o ministro do STF. A questão que se coloca é que são vários processos. Esse vazamento claramente tem a ver com o ministro da Justiça, esse senhor chamado Eugênio Aragão, que vai ter outra passagem meteórica pelo Ministério da Justiça, tal, porque em abril novos ares vão soprar no Brasil, graças a Deus, e nós vamos nos livrar desse maléfico projeto criminoso de poder que tanto mal fez ao Brasil. Mas e vamos reconstruir o Brasil na lei, na Constituição, na ordem, e apurando tudo o que ocorreu. Por isso que essa lista também ele tem esse intuito criminoso feito pelo Palácio do Planalto, no sentido de falar assim, todos são iguais. É que o criminoso imagina que o mundo é sua imagem e semelhança. Todo criminoso é assim, né? Então é necessário mostrar que não é. Vai ter de ser apurado tudo, mas a questão central é o impeachment de Dilma, o fora Dilma, o Lula na cadeia. Agora, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, no final de semana, colocou essa questão que é chave, ou seja, ele coloca em risco a ordem pública, desmoraliza instituições e ameaça pessoas. É um criminoso, tem de ser preso e tem todos os crimes que são imputados a eles que perdemos. E continuar a Operação Lava Jato. 3 pontos, então. Impeachment, Dilma, Lula na cadeia, a Operação Lava Jato até o final. Tem de apurar tudo. Agora, a questão central, claro, no momento, na conjuntura, é a questão do impeachment e que vai ser feita em abril, ao contrário do que sites diversionistas, especialmente o UOL, que é caso de chamar a polícia, diz que vai ser julgado em outubro. Isso é delírio do UOL e do projeto criminoso de poder. Olha, que vamos registrar a participação dos nossos telespectadores aqui, o Mauro Vieira Sena, tal a mosca azul, a que o Lula se refere deve ser a mesma que o picou. A Vânia Van perguntando aqui, tem lista de quem não se beneficiou? Estou curiosa para saber se meu candidato que votei é honesto. Esse é que é o problema, né? Aí todo mundo preocupado se o candidato e nem sabe se a lista, se os nomes apontados lá são de pessoas desonestas. Pelo que eu vi, são políticos de vários partidos. Políticos hoje com mandato, políticos sem mandato, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder de governo, enfim, jogou-se com essa lista uma suspeição generalizada, que o telespectador registra aí, olha, eu votei, quero saber agora se meu candidato está na lista ou não está na lista, não é verdade?
Espero que você venha saber, telespectador, que se o candidato está ou não, porque aí você vai guiar melhor o seu voto. Se ele estiver na lista, você não vai mais votar nele. Mas será que vamos chegar a esse ponto? Será que vamos ter esses nomes revelados, com todos os detalhes que precisam ser detalhados mesmo? Essa é a questão que eu levanto. Agora, eu não sei, o Vila, um processo de impeachment, Olá, que... segunda vez. Vai falar, Vila, Não, calma. é incrível, porque eu não comento a fala dele, eu falo a minha fala. Mas e ele não comentou a sua, não está comentou? comentando. Eu estou comentando sua fala. Vila sou Joe. Mas então, olha, é um privilégio saber... Faz parte do processo Eu falei democrático. Vila? Eu falei Não, Vila? ele não falou Vila, não, Vila. Eu não falei Vila, Vila. Tá Você ótimo. está com mania de perseguição. Não estou, não. Eu Eu estou falei seu tranquilo. nome. Vambora, Quem vamos está com seguir. mania é quem Aliás, defendeu esse projeto Vamos lá. que está Não, ruim. não, Eu não, estou não, tranquilo. não, peraí. Falei Eu do só- Petrolão, falei eu do só Lula falando- anos e Nós estamos no anos. começo do Defendi jornal a ainda. democracia, Ô, Vila, defendi os valores por que nacionais. Deixa ele eu concluir. colocaria seu nome, Tranquilíssimo, Vila? Peraí, Vila, vamos Você deixar não o é Ayrton falar. parlamentar, não é político, você não está na Não, lista. e Então, tô fora, então, e não por quero que ser motivo? político. Nessa speech que eu faço aqui, eu iria citar o seu nome. Claro. É sempre uma honra estar ao Muito seu obrigado, lado, eu citar o seu também, nome. recíproco. Mas a verdade é que o que eu pretendia dizer é que é um processo que vai ser votado numa conjuntura muito desfavorável à classe política. É uma conjuntura onde você tem as pessoas que estão participando do processo de julgamento, são todas suspeitas, essa lista. Ou são todas que têm entre elas, indiciados em processos no Supremo Tribunal Federal, indiciados em investigação. Então, que quadro que se cria perante a opinião pública de confiabilidade no resultado de um impeachment que vai levar ao poder um vice-presidente que está aliado a toda essa conjuntura, está dentro dela. Eu espero que tenhamos um resultado positivo ao final das votações. Mas se não tivermos resultados positivos, eu acredito que esse movimento que foi para as ruas não vai se contentar. Faça um raciocínio absurdo. Se Michel foi eleito na chapa com a Dilma e recebeu os votos que ela recebeu, os votos foram dados a ela, talvez fosse melhor, Michel, você não assumir a presidência, provocar novas eleições e possibilitar que esse movimento todo que foi para as ruas pudesse votar e escolher um novo presidente. Vila. Em 1992, o governador da Bahia, então governador, Antônio Carlos Magalhães, fez a mesma proposta para o Itamar Franco, essa mesma. O Itamar estaria vinculado ao Collor, de acordo com o senhor Antônio Carlos Magalhães, já falecido, né, do então PFL, que não existe mais também, que o Itamar não tinha legitimidade. Deu uma entrevista à revista Isto É, consultem e disse que ele não deveria assumir por essas razões, que ele não tinha legitimidade e devia ser convocado a eleições, etc. Tal. A grande questão é que existe uma sucessão constitucional, que passa a presidente, depois o vice-presidente na sucessão e assim sucessivamente até chegar ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprir a Constituição, eu sei que para o PT não é fácil, porque o PT é um partido criminoso. Então, cometeu diversos crimes, em qualquer país sério, já teria sido atingido pela Lei 9.096, que é clara sobre a cassação do registro de partido e tal. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral até hoje não apreciou essa questão. O que se coloca nessa conjuntura que, evidentemente, nós não temos o Congresso dos Sonhos, é verdade, teremos de ter um Congresso melhor, sim, e só teremos com a participação nossa, dos eleitores. E é condição sine qua non que a questão não se resolve somente com o impeachment da presidente. Esse é um passo enorme e com a despetização do Estado. São 25 mil pessoas que mamam nas tetas, mas brancos, empresas estatais, mas com a reforma política. É fundamental, em seguida, nós continuarmos a mobilização e termos a reforma política, para que isso não mais se repita, ou seja, que a discussão se trave na questão política e ideológica, e não quem é ladrão e quem não é ladrão. A Caixa Econômica Federal sobe a taxa de juros do financiamento da casa própria com recursos da poupança. Para a compra de imóveis pelo sistema financeiro habitacional, a taxa balcão para clientes que não são da Caixa passou de 9,9% para 11,22% ao ano. Já para o sistema financeiro imobiliário, a taxa para não clientes subiu de 11,5% para 12,5% ao ano. William, pela oportunidade. Vamos lá. Você vê qual é o papel dos juros na economia brasileira hoje. Aquele que estava querendo comprar a sua casa própria com sacrifício, pegar lá um financiamento, agora Caixa Econômica sobe os juros. E os juros estão em que altura? 14,25%?
E vão se manter nessa postura? Não há um movimento que possa imaginar, fazer o povo imaginar que é impossível pagar este ano 600 bilhões de reais de juros da dívida. Estou falando em poupar 29 bilhões aqui, ajustando aqui, e nós vamos pagar 600 bilhões de juros da dívida. Será que não passa pela cabeça de ninguém que isso é inexequível? A seguir, homem armado invade o Capitólio, sede do Congresso americano, e dispara contra turistas. E mais confusão em Brasília. Grupos contra e pró-impeachment se enfrentam na Câmara. O rompimento oficial do PMDB com o governo só deve ser anunciado amanhã, mas integrantes do partido já se mobilizam nesse desembarque da base aliada. Vamos direto a Brasília conversar com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. O ministro do Turismo é que já desembarcou, não é isso, Leandro, agora à noite, né? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo, William. Henrique Eduardo Alves foi o primeiro-ministro do PMDB a entregar o cargo. Segundo ele, o motivo aí foi por fidelidade ao presidente do PMDB, Michel Temer. Agora, só para lembrar, Henrique Eduardo Alves já foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 anos, em 2013 e 2014. E naquela época, ele era aí fiel ao governo Dilma Rousseff, tentando colocar na pauta de votação aqui da Câmara os projetos que o governo pedia. Bem, amanhã o PMDB vai anunciar o desembarque do governo Dilma Rousseff. Vamos ver na reportagem. No Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, a movimentação tem sido intensa. Temer quer unir a legenda para tornar unânime a decisão de romper com o Planalto, mas encontra resistência dos ministros do PMDB. Eles pedem um prazo maior para deixar os cargos e manter um diálogo interno para evitar um racha na legenda. O anúncio oficial sobre o fim da aliança com o PT deve ocorrer amanhã. Eu defendo desde julho que o PMDB saia da base do governo e entregue os cargos. Me parece que será essa a posição que o PMDB vai adotar amanhã e é a posição correta que o PMDB tem que adotar. Então, a partir daí, eu não diria que o PMDB será oposição, o PMDB será independente. De olho na debandada do PMDB, a presidente Dilma mira os partidos médios para preencher os cargos que devem ficar vagos. Em troca, esses partidos se posicionariam contra o impeachment. A situação do governo é muito difícil, sem dúvida, mas também ele está lastreado por um enorme conjunto de partidos que são fisiológicos, que são clientelistas, que formam o pântano do Congresso. O pântano se move. Alguns já estão pensando em voltar daqui a um mês, num governo Temer ou num futuro governo. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou mais um pedido de impeachment da presidente na Câmara dos Deputados. Houve tumulto no Salão Verde da Câmara entre manifestantes a favor e contra o afastamento de Dilma Rousseff. Também houve conflito em frente ao Congresso. Esperamos serenidade, esperamos que as pessoas tenham calma, esperamos que esse ódio que está instalado diminua. Nós não podemos colocar uma classe contra outra, pessoas contra si. Nós vivemos num Estado democrático de direito e a nossa democracia tem que ser respeitada. Bem, hoje o dia foi de várias reuniões em função dessa reunião do PMDB amanhã. O vice-presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a presidente Dilma Rousseff se reuniu com os ministros do PMDB para avaliar a situação. Eu conversei com vários parlamentares do PMDB e, segundo eles, o partido vai tentar aprovar amanhã por aclamação o rompimento com o governo. Mas tudo vai depender dos votos dos 6 ministros do PMDB que ainda continuam no governo. Bem, esperar para amanhã. William. Muito obrigado, Leandro. Vamos aqui na bancada. Marco Antônio Villa. Vamos lá, Villa. Vamos falar desse tumulto na Câmara. Esse novo pedido, né, de processo de impeachment aí da OAB agrega, além da pedalada fiscal, a delação do Delcídio e a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, é isso? Isso. Eu acho que é mais para marcar posição. E por quê? Porque, afinal, o que está sendo, é importante lembrar ao nosso telespectador, o que está tramitando, e já tem uma comissão processante, já teve várias sessões, logo vai chegar às 10, tal qual dispõe o regimento, depois tem mais 5
para discutir e aprovar o relatório e tal. Isso deve ocorrer tudo no mês de abril, né? Por volta, alguns falam dia 17, outros dia 20, outros falam em dia 27, que seria a data máxima, segundo alguns, de abril, então, para votar pelo plenário, ou seja, pelos 513 deputados, tal qual dispõe a Constituição, no artigo 51, que compete privativamente à Câmara, abrir o processo. Está na Constituição, é que o PT não lê, não gosta, odeia a Constituição, votou contra. Vamos sempre lembrar. Agora, esses episódios que ocorreram são lamentáveis. O senhor Cláudio Lamarca, que é o presidente do Conselho Federal da OAB, advogados foram agredidos por marginais a serviço do projeto criminoso de poder, que estavam lá para isso. São marginais, atacaram, xingaram, agrediram. Cenas lamentáveis. Lembrando que a OAB aprovou a sua proposta de impeachment, que encaminhou hoje, como nós vimos, são 27 unidades da federação, né, 26 estados e do Distrito Federal, por 26-1. Portanto, 26-1 foi mais do que goleado, foi avassalador, quase que unanimidade e tal. Ou seja, a questão que essa solicitação vai entrar na fila, mas o que está sendo julgado é do Hélio Bicudo, né, Miguel Reale Júnior e da professora Janaína Pascoal, e que isso deve ocorrer, volto a dizer, até no máximo na última semana de abril. Ô Ayrton, só para explicar melhor, esse pedido aí, se for votado esse outro da Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, etc., não aprovado, caiu, pode vir um novo pedido, que é esse pedido ser votado e ser analisado novamente no Congresso Nacional? Veja, eu vivi uma experiência dessa, na votação das diretas. A emenda Dante de Oliveira era a que foi escolhida por nós, as lideranças, para botar, da época, para botar na pauta. Mas existiam outras que poderiam ser votadas se aquela fosse rejeitada. Mas o impacto da primeira votação mostrou que aquela maioria pretendida por nós não ia ser alcançada numa outra votação. Houve até quem puxasse a votação de uma emenda do deputado Teodoro Mendes, aqui de Sorocaba, que seria próxima da lista, mas não havia mais um empenho para esse fim, porque já tinha o quórum definido que deixou de aprovar emendas diretas. Então, se houver um quórum definido que deixe de aprovar essa proposta de impeachment que está na pauta, tem uma outra atrás. Agora, imagina, você mobilizar tudo de novo, vota essa. Será que aqueles que não deram quórum para aprovar, vão se comover, vão mudar de posição? Eu acho que não. Acho que não. Essa votação é a votação certa. Se o atual presidente da OAB, da Ordem Federal, tivesse conversado com o ex-presidente Mário Sérgio Duarte Garcia, que encaminhou o processo das diretas da outra vez, na campanha, ele teria aprendido que, na época, a OAB não insistiu em colocar na pauta uma nova emenda. E por que, então, vai se colocar a OAB com uma emenda própria? Para que fim? Por que não apoiou a EB, já que tem essa quase unanimidade nacional, a emenda em tramitação, em cima da qual vai se fazer toda a pressão política? Se a OAB queria pressionar politicamente, dar seu apoio, ela poderia ter apoiado essa que está na pauta. Então, eu não entendi, me parece que é um pouco de estrelismo do novo presidente, ele é jovem, quer ocupar o seu espaço nacional, acho que não está agindo correto, acho que agiu correto na medida que atendeu aquilo que as bases da OAB determinaram, mas não agiu correto quando optou por uma emenda própria em vez de apoiar aquela que está na pauta. Ouviram o Ademilson de Itaperuna, no Rio de Janeiro, aqui pelo WhatsApp. O Brasil, como é que você vê o Brasil governado pelo PMDB? E eu estendo mais ainda a pergunta, você acredita que esse processo de impeachment passa no Congresso Nacional? Passa. Explica um pouco melhor para a gente. São 513 deputados. Porque se fala muito que o governo precisa de 172 para barrar o processo de impeachment. Isso. Se os 513 estiverem presentes. Mas porque o governo pode fazer uma ação para as pessoas, para esvaziar o Congresso Nacional no dia da votação. O que precisa... Na verdade, são os outros, a oposição é que precisa de 342 votos. 342 votos, tal, que é o que determina a Constituição. A grande questão é que, pelo desenho, pelo cenário, e nós vimos aí pela reportagem que veio de Brasília, tudo indica que amanhã o PMDB desembarca, e ao desembarcar, vai levar outros partidos menores que também abandonam a base governamental e cargos no
nos ministérios, ou de segundo ou de terceiro escalões e tal. Ou seja, você começa a fazer, portanto, um abandono do barco. Então, a tendência é que o governo acabou e não é de hoje. O desespero todo do PT é por causa disso, porque hoje eles têm cerca de 110 votos garantidos, precisaria de cerca de 170, exatamente 172 para se livrar. Então, a tendência é que passa na Câmara, né? Aí, a interpretação do Supremo é desastrosa. A decisão do Supremo é que o Senado está no artigo 52. Você pode ler, consulte aí. O artigo 52 diz: compete ao Senado privativamente processar e julgar. Só que o Supremo nosso é maravilhoso, leu da seguinte forma: cabe ao Senado votar se aceita ou não o processo que veio da Câmara. Isso não está escrito na Constituição. Leia aí, né? Não é por 2/3, por maioria absoluta. Aí, aceitando, abre o processo e julga. Quem é o presidente do julgamento? É o presidente do STF. Quem é o presidente do STF até novembro? Ricardo Lewandowski. Ele faz somente a presidência, ele não interfere no ritmo dos trabalhos, que tem absoluta autonomia os senadores. E em 92, era o Sidney Sanches e tal. E o presidente da comissão do Senado era Alço Álvares. E o relator Antônio Maris, no caso do Senado. Agora, o que deve ocorrer, provavelmente, quer dizer, pelo cenário desenhado, é que a Câmara atinge, sim, os 2/3 por uma margem bem superior aos 342, né? E o Senado, porque aí é obrigado, o Senado recebendo, imediatamente tem de comunicar à presidente que ela tende a se afastar. Diz a Constituição, até 180 dias. Então, o Senado tem 180 dias. No caso de Fernando Collor, ele fez em 89, mas o Fernando Collor não foi empechado, entre aspas, da presidência. Ele renunciou na sessão do dia 29 de dezembro. Mesmo assim, a sessão continuou, deu posse a Itamar, parou, suspendeu, deu posse a Itamar, voltou à sessão do Senado e, de madrugada, já chegando no dia 30, suspendeu por 8 anos ou inabilitou, como diz a resolução 101 do Senado, de 30 de dezembro de 1992, ou inabilitou por exercício de funções públicas por 8 anos. Tem toda uma polêmica se podia fazer isso ou não. Eu, que não entendo nada, só leio, acho que não pode. Se você não tem a pena principal, não pode ter a secundária. Eu sigo um grande senador da época, já falecido, da Bahia também, hoje 2 vezes da Bahia, que é o Josafá Maria, falou, não pode fazer isso. Então, o cenário é esse. O impeachment, todo o cenário é que vai ser aprovada a abertura do processo na Câmara. E todo mundo está pressionando, escrevendo para os seus deputados. Tem até o mapa do impeachment. Entre no mapa do impeachment, é excelente, escreva para o seu deputado. Agora, você conhecendo o PMDB, Ayrton, como você conhece, de trabalhos lá dentro do Congresso Nacional, você acha que eles vão votar pelo rompimento ou eles vão votar lá um afastamento? Pelo que eu vi, o presidente da Câmara, esse probo Eduardo Cunha, ele está falando, o PMDB vai ficar independente, né? Acabamos de ouvir isso, não foi? Como independente? Se está tomando partido o PMDB, se vai sair do governo, vai ficar independente diante de quê? Agora, William, a observação que eu também queria fazer é a seguinte: nós ganhamos a votação na campanha das diretas. Nós ganhamos a votação. Nós tivemos 298 votos e o mínimo era 320 para alcançar as diretas. Porque ocorreram 113 ausências e 65 votaram contra. As ausências que tiraram o quórum é que possibilitou. E as ausências, ninguém se lembra quem se ausentou. Então, o que pode ocorrer é que esses que estão ali em cima do muro do PMDB continuem em cima do muro quando tiverem que votar. Porque um fica doente, outra mulher viajou, ele teve que viajar junto. Exatamente, para não explicar para a opinião pública, né? Então, veja, precisa tomar cuidado com essas ausências, porque essas ausências baixam o quórum. Então, mesmo a gente ter tido 298 votos a favor das diretas, nós não conseguimos aprová-la porque nós não atingimos 320 votos. Isso quer dizer, se houver um número de ausências significativo, somado com os votos contra que tem o PT e os partidos que ainda são aliados, então fica uma situação do imponderável. O que me preocupa mesmo, telespectador, é esse prazo de 180 dias de tramitação, são 6 meses. Imagina se o Senado leva 6 meses ali analisando essa questão do impeachment,
que vai acontecer nesse país? O país já está parado hoje, vai ficar 6 meses esperando o resultado. Tudo isso me traz à mente nuvens muito perturbadoras. Tá bom. Lembrar que em 92 o país ficou normal. Você lembra que o Itamar assumiu em outubro, no dia 2? Houve a renúncia. Mas houve a renúncia. Não, a renúncia foi em dezembro. Não sei, mas depois da renúncia. Não, mas foi o dia do julgamento. Tudo bem, mas nesse caso vão ficar 6 meses sem um presidente. Não existe isso. Otário. Não, o Senado, quando o Senado recebe... O secretário-geral da mesa, lembra, o senador de Santa Catarina, levou ao Collor. Era na manhã, 10h30 da manhã. O Collor respeitou mais a lei do que a Dilma e o Lula. Olha que Brasil é esse, hein? Respeitou mais a lei. Pegou o helicóptero e foi para a casa da Dinda. E acabou o governo. O Itamar assumiu, montou seu ministério, bem amplo, de União Nacional, excetuando o PT, que ficou na oposição, e o Antônio Carlos Magalhães. Os dois deram as mãos, ficaram na oposição. O Itamar governou, o processo se desenvolveu no Senado, governou normalmente, e o Senado decidiu, no dia 29 de dezembro, depois já para a madrugada do dia 30, que ele renunciou. Ele tomou posse definitivamente como presidente e ele foi inabilitado, Collor, por 8 anos. O Brasil funcionou normalmente. Mas é isso, é porque teve uma renúncia. Nesse caso, não, mas qual o problema? Vamos supor que o Senado rejeite. A presidente que estava afastada, você está falando que não. Volta. Exatamente, 180 dias com o presidente, depois volta o outro presidente, aí volta um processo de impeachment. Isso não vai ocorrer, né? Mas a tendência você acha que vai ser votado rapidamente? Com toda certeza. Se a presidente é afastada com o recebimento da denúncia no impeachment, quem assume a presidência? É o vice-presidente da República. O vice-presidente da República. Claro. E quem deixa de ser presidente se o Senado rejeita? É o vice-presidente da República. Que aí volta é presidente, Mas volta que presidente. É essa? O mas presidente isso está na Constituição. É a Constituição, né? Eu estou dizendo, Vila, Nós estamos cumprindo a Constituição. Que nós estamos cumprindo a Constituição, tudo está democrático. Eu estou dizendo das incongruências que nos levam a imaginar, sai a vice, sai a presidente, sai o governo dela. Entra o vice-presidente, entra um novo governo, nova composição. Não passa no Senado, sai o vice-presidente, volta presidente, outro governo. Mas você está entendendo que embaralhada que nós nos metemos? Não vai acontecer isso. Não, a Constituição é clara, ela dá direito de defesa. O direito a presidente de defesa. Eu não estou dizendo que não está dentro da Constituição, está dentro da norma constitucional, está dentro do rito. Estou dizendo de como vai ficar embaralhada a situação do país, diante desse vai e vem, diante desse impasse. Eu rogo que, se tiver o impeachment aprovado pela Câmara, que este Senado, num curto espaço de tempo, cumpra com o seu papel e dê aos brasileiros a tranquilidade de ter um regime definido que possa tocar esse país. Em 1992 fez tudo muito bem, cumpriu, e vai acontecer a mesma coisa. Nada pior do que ficar com criminosos no poder. Os jovens abaixo de 21 anos de idade são maioria nas manifestações de rua. Eles não se sentem representados pelos políticos. Ricardo Lemes, 18 anos, morador de Itapevi, na Grande São Paulo. O estudante fez questão de não participar dos 2 últimos protestos no país, nem o contra, nem o a favor do governo. É o sujo falando do mal lavado, é o corrupto falando do corrupto, é o que quer governar por interesse próprio falando do que também quer. Então os dois lados não me representam, né? 500 mil brasileiros foram às ruas no dia 13 de março pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Apenas 4% dos manifestantes tinham idade entre 12 e 20 anos. Os números levantados pelo Datafolha mostram que na semana seguinte, dos 95 mil participantes no movimento contra o impeachment, 9% estavam nessa faixa etária. E nas manifestações do ano passado também foi pequena a participação desse público. Apenas 5% nos movimentos de abril, agosto e dezembro. Mas a baixa adesão dos jovens brasileiros nos protestos não significa que eles não se importam com a política no país. Além de muitos não se sentirem representados por nenhum partido, as pautas de reivindicações costumam ser mais objetivas. Pesquisas do Ibope mostram que os mais novos querem qualidade de vida, priorizam equilíbrio entre vida e trabalho e, por isso, aderem a causas mais concretas, como a redução das tarifas dos transportes, que motivou os primeiros protestos de junho de 2013, onde a participação de brasileiros entre 12 e 20 anos foi de 23%, entre os 65 mil manifestantes. Para este cientista político, não é possível comparar os jovens de hoje com os caras pintadas que pediam o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Esses jovens de hoje, particularmente os de 12 a 20 anos,
eles se relacionam mais via internet, eles buscam a comunicação e a informação e a própria comunicação entre eles via internet, e aparentemente eles não têm a cultura das ruas. Por outro lado, por exemplo, nas manifestações contra o governo, nós temos pessoas que têm a idade média de 45. Esse pessoal tem mais a cultura das ruas, porque esse pessoal tem ainda a memória do impeachment contra o Collor. Ô Vila, como envolver essa juventude no momento atual, no processo que o país está passando hoje? Primeiro ponto, eu discordo de todos os dados apresentados. Pelo Datafolha. Desculpe, é do Datafolha. O Datafolha acha que o Palmeiras vai ser campeão paulista, por exemplo. Então não dá para acreditar no Datafolha tal. Acho que o Palmeiras é um grande time, que ganhou 4 jogos. Né? É tudo ao contrário. Que o Lula tem um apartamento pequeno, uma kitnet no Guarujá, isso é o Datafolha. Então, esses números eu desconsidero todos eles. É uma questão clara que a classe média é predominante nas nações da história do Brasil desde o final do Império. Desde o abolicionismo e tal, até hoje. Nós tivemos um momento único que tem uma participação mais de jovens, que é a questão de 1992, que teve uma presença da UNE surpreendente por causa de uma série chamada Anos Rebeldes, que passou na Globo e tal. Falar que as manifestações, ao longo do século XX brasileiro, a participação de jovens foi determinante, por exemplo, Campanha Civilista em 1910, Aliança Liberal em 1930... Em 1945, as eleições de dezembro, 2 de dezembro, falar dos acontecimentos do pré-64, olha, pega as fotos do comício da Central, por exemplo, no dia 13 de março, e olha a manifestação em São Paulo no dia 19 de março. Compare se tem lá a presença de jovens. Houve um fato específico em 1992. Então, cientificamente, qualquer manual de metodologia científica diz que 92 é uma exceção. Portanto, não deve servir como regra para uma análise de 2016. Portanto, há um erro básico. Na primeira aula de introdução ao método científico, na sociologia, na história, na ciência política, se aprende isso. Então, a questão que o jovem... Agora outra que o jovem está desiludido. Com razão. Os partidos são um horror. Não participam, não tem espaço de participação, não debatem questões modernas, os diretórios são controlados por vereadores, deputados, senadores, né? E pode se resolver como? Voto distrital. O voto distrital vai trazer o jovem para a política, porque ele vai saber quem é candidato e ele pode se lançar também como candidato. Para ter voto distrital, precisa também ter candidatura avulsa. Ou seja, você pode ser candidato não tendo o partido, como tem em vários países e tal. A questão é trazê-lo. Agora, para trazer, precisa enfrentar a questão da corrupção, mas mudar o sistema de voto. Porque ao mudar o sistema de voto, criando o voto distrital, você melhora a qualidade dos partidos e abre espaço à participação dos jovens. Só registrar aqui que muitos telespectadores estão questionando também esses números do Datafolha. Nós já questionamos aqui, é porque a matéria se refere a uma pesquisa do Datafolha e cita um número, né? O André Luiz Ferraz aqui, ninguém mais usa os números do Datafolha, porque o Jornal da Cultura vai quantificar as manifestações. Realmente, Datafolha, não sei como é que calcula isso, né? O Datafolha apresenta métodos de cálculo diferentes dos outros, que são próprios do Datafolha. Ela mede não só essa manifestação, não mediu não só essa manifestação, como muitas outras, e chega a resultados que às vezes são surpreendentes. Mas eu respeito a Datafolha como instituto de pesquisa, um dos poucos que a gente pode imaginar que tem uma organização que leva a um resultado em cima de bases científicas, posso chamar assim. Mas eu queria dizer uma coisa, William. Eu tenho sido procurado por algumas pessoas que me perguntam, muito bem, se sai a Dilma e entra o Michel, o que muda? O Congresso não é o mesmo? Não é esse Congresso que tem que aprovar as mudanças? Será que nós vamos ter que fazer uma pressão sobre o Congresso em função de uma proposta de mudança que venha de um novo governo? Eu não tenho dúvida disso. Se vier um novo governo com Michel Temer, mesmo com a maior composição que ele venha fazer, este Congresso é o mesmo. O Michel não vai conseguir uma maioria usando outros métodos que não sejam os métodos utilizados como sempre foram utilizados por todos até agora. De Fernando Henrique, Dilma, Lula, ou seja, atraindo uma maioria parlamentar em função de cargos, de benesses. Então, este Congresso vai mudar. Então, o meu temor é que se assume um novo presidente com esse Congresso, com uma composição que dê aos partidos cargos, funções, etc. Ou seja, se repete este vício que nós temos na nossa sociedade brasileira, no processo de escolha, no processo de participação política, o que vai acontecer? Então, essa juventude, e veja,
não são jovens? Quantos não tem o rapaz lá do Vem para Ruas, o empresário? Quantos não tem o outro, que é do outro movimento? Que movimentação eles fazem? Quantos jovens estavam nas ruas? Eu mesmo vi o Vila ali sendo aclamado na Avenida Paulista por jovens. Eu não vi nenhuma velhinha, não vi nenhuma velhinha ali querendo tirar o selfie com o Vila, entendeu? Mas não se pode negar a participação dos jovens. O que eu temo é a decepção. E se a decepção vier, vamos seguir, pode voltar uma forma um pouco pior de participação política. Só observação, o Vila só não vai tirar mais selfie agora com o pessoal do Palmeiras. Não, foi só uma brincadeira. Eu gosto do Palmeiras. Quase uma semana depois dos atentados terroristas na Bélgica, susto e medo nos Estados Unidos. Um homem armado entrou na parte turística do Capitólio, onde fica o Congresso americano, e disparou contra os visitantes. O tiroteio provocou correria nas ruas do Capitólio. Quem estava do lado de fora tentou se esconder onde podia. Do lado de dentro, pânico. O Congresso americano, a Casa Branca e a Suprema Corte foram fechados. A polícia informou que o homem foi baleado e preso 5 minutos depois do ataque. Ele começou a atirar quando foi barrado pelo detector de metais do Capitólio. Pelo menos uma mulher ficou ferida. Uma busca detalhada foi realizada no local. Nada foi encontrado. A polícia disse que o homem agiu sozinho. Ele foi identificado como Larry Russell Dawson, de 66 anos. Mais cedo, um outro homem foi preso tentando pular o portão da Casa Branca. As autoridades negaram ligação nos 2 casos e com o terrorismo. Em instantes, casos de gripe H1N1 em 2016 já superam o número de todo o ano passado. Os casos de gripe H1N1 nos primeiros meses de 2016 superam o total do ano passado inteiro. O número de mortes causadas pela doença também disparou. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Então podemos dizer que esse surto aí de H1N1 veio antecipado, é isso? Olha, podemos sim. Tanto que as autoridades da área da saúde esperavam um aumento nos casos desse tipo de gripe apenas nos meses de inverno. Tanto que a campanha de vacinação está marcada apenas para o dia 30 de abril. Mas aí aconteceu esse aumento nesses casos e alguns estados, como São Paulo, por exemplo, estão tentando antecipar a campanha de vacinação. E a gripe H1N1 é bastante grave, viu? Ela pode, inclusive, matar. Vamos ver na reportagem. O secretário adjunto de Educação de Americana, no interior do estado, morreu depois de passar 8 dias internado em uma clínica da cidade. Wellington Zigart tinha apenas 34 anos e os médicos suspeitam do vírus H1N1. Se o caso for confirmado, ele será a 39ª pessoa a morrer da doença no estado de São Paulo este ano. Até agora, a Secretaria da Saúde registrou 260 casos de H1N1. No ano passado inteiro, foram 141 casos. As autoridades de saúde atribuem o aumento nos casos ao fluxo de viagens internacionais. Pessoas que voltaram do Canadá, Estados Unidos e alguns países da Europa, onde está frio, podem ter trazido o vírus. Em algumas cidades do estado de São Paulo, como São José do Rio Preto, onde a situação é considerada crítica, a vacinação já começou. O governo paulista entrou em contato com o Ministério da Saúde para fazer o mesmo em todo o estado, mas esbarra na falta de vacinas. Também começa a faltar o Tamiflu, o remédio usado no tratamento da doença. O vírus H1N1 é uma variação mais potente do vírus influenza, o causador da gripe. As pessoas infectadas apresentam os mesmos sintomas de uma gripe comum, mas com maior dificuldade respiratória, além de diarreia e vômito. Essas mesmas pessoas terão que retornar nas unidades a partir do dia 30 de abril e serem vacinados novamente. Para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu estou ao lado de Marcos Boulos, que é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e também o coordenador do controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado. Doutor Marcos, boa noite. O Ministério da Saúde já disse que será difícil antecipar a vacinação. Ainda há algum tipo de manobra e esperança para conseguir antecipar, pelo menos por dia 15, a vacinação aqui no estado de São Paulo? Bem, nós esperamos que sim.
as vacinas já existem, já estão disponíveis, não no Brasil, apesar que o Instituto Butantan também produz essa vacina, invasa essa vacina para ser utilizada, basta que a gente tenha autorização para utilizá-las. Eu entendo que não é época de vacinar para a gripe, porque a gripe é uma doença de inverno, mas nós estamos em epidemia, antecipou muito a epidemia em São Paulo e nós necessitamos antecipar essa vacina também. Agora, é chave no tratamento ter o diagnóstico precoce da doença para que ela não evolua, por exemplo, para uma pneumonia. O sistema público de saúde, que está sobrecarregado, tem condições de fazer os exames, identificar e medicar a tempo da pessoa conseguir se recuperar? Bem, nós temos todas as condições para isso. Nós temos exames que podem ser feitos para diagnosticar a infecção, a gripe por H1N1, e temos medicamentos disponíveis, o Oseltamivir, que se utilizados nas primeiras 72 horas, diminui muito a evolução para a gravidade. Ou seja, o sistema de saúde tem condições para tal, mas a sobrecarga é um problema, porque nós sempre, na emergência aqui no Brasil, você está sempre no limite. Qualquer problema a mais, não basta nós termos agora epidemias de verão, zika, dengue, chikungunya, agora vem também uma de inverno. Agora, William, é importante frisar que essas pessoas que estão tomando essa vacina agora, elas estão tomando a vacina ainda do ano passado. Serve para H1N1, mas para outros vírus precisa ser tomada a vacina nova, a vacina do ano de 2016. Por isso, a partir do dia 30, mesmo as pessoas que foram vacinadas antes têm de voltar ao posto para tomar a vacina nova. E uma curiosidade, o Dr. Boulos estava aqui contando para mim agora que essa gripe H1N1 é a mesma gripe daquela que foi a gripe espanhola, que no século passado, lá meados de 1918, matou 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo. A Bélgica libertou hoje um suspeito de envolvimento nos atentados terroristas da semana passada. A polícia não conseguiu reunir provas suficientes para incriminar Faisal Cheffout, por isso ele foi solto. Faisal é conhecido das autoridades belgas por já ter recrutado voluntários pela internet para grupos radicais. A polícia acredita que ele seria o fugitivo de chapéu que aparece nestas imagens do aeroporto ao lado dos suicidas. Os exames de DNA que podem confirmar a ligação ainda não ficaram prontos. A milícia fundamentalista do Talibã assumiu a autoria de um atentado suicida que matou 70 pessoas e feriu 300 no norte do Paquistão. A bomba foi detonada num parque durante o feriado de Páscoa. Os islâmicos alegaram que o alvo eram cristãos, mas os mortos, na maioria, eram muçulmanos. Este é o 5º atentado no país desde dezembro. O líder Fidel Castro mandou um recado aos Estados Unidos no jornal estatal. Ele disse que Cuba não precisa de nenhum presente dos americanos e que era difícil olhar para o futuro de união com um embargo de quase 60 anos ainda em vigor. A mensagem foi uma resposta ao presidente americano Barack Obama, que na semana passada esteve em Cuba e pediu para esquecer o passado e seguir adiante. Não seria melhor para Fidel Castro esquecer o passado, não, Vila? Agora o passado o condena, viu? Como diria um filme. Ele diz, um livro que ele publicou, que foi a sua defesa do assalto ao quartel Moncada em 53, ele foi preso, processado, condenado e depois anistiado. Na sua defesa, que ele fez, uma história me absolverá, mas ele estava errado, viu, Fidel? A história não o absolve. Você é um dos maiores assassinos do século XX e do início do século XXI. A sua família, você passou o poder por mão. É a mais longa ditadura da história da América Latina. E a visita do Obama, concretamente, era evidente, não ia trazer nada substantivo tal. Ele se encontrou com aqueles que lutam pelos direitos humanos e que sofrem, né? Afinal, milhares morreram em Cuba. Agora, ele representa o passado. Duro é que no Brasil tem gente aqui que fala em democracia, que vai a Cuba, defende Cuba. Tem jornalista, músico, artista, que defende a ditadura mais sanguinária da história da América Latina. Ayrton. Olha, eu acho que Fidel e Raul fazem uma política de comum acordo. Porque se Raul aparece como quem está aí abrindo espaço para novas relações, não só com os Estados Unidos, com vários países do mundo, Fidel tem que segurar aquele pessoal que ainda detém aquela postura anti-americana, anticapitalista. E eu acho que eles estão fazendo uma combinação que está surtindo bons efeitos.
A visita de Obama, na minha opinião, vai trazer a Cuba muitas vantagens. A abertura que se fará a partir daí será uma abertura no interesse do povo cubano. E 500 mil ou 300 mil telespectadores dos Rolling Stones em Cuba é uma revolução que Fidel tem que ficar atento a ela. Daqui a pouco, na corrida pela Casa Branca, Hillary Clinton promete abrir arquivos da base secreta chamada de Área 51. A cidade histórica de Palmira, que estava sob domínio do ISIS há quase um ano, foi retomada pelo exército sírio. O governo informou que a destruição do patrimônio da humanidade foi menor do que o esperado. Os soldados levantaram a bandeira síria e vasculharam toda a região em busca de extremistas. Pouco depois, foi a vez dos especialistas iniciarem uma avaliação completa da cidade milenar, que contém ruínas do Império Romano. Ao contrário do esperado, parte do sítio arqueológico está intacto. O governo informou que os edifícios danificados podem ser restaurados em 5 anos, com a ajuda da Unesco. Mas imagens gravadas por um drone revelam outra realidade. Áreas devastadas de Palmira. O museu, que teve estátuas milenares destruídas no ano passado, ainda continha as peças espalhadas pelo chão, o que deve facilitar o restauro. O exército sírio expulsou os militantes do grupo ISIS com a ajuda de bombardeios aéreos russos, depois de 3 semanas de intensos combates. Palmira estava sob domínio dos extremistas desde maio do ano passado. A cidade histórica é considerada estratégica por ficar próxima à estrada que liga a capital síria, Damasco, ao leste do país. Muito bem, Ayrton Soares, boa noite. Obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Marco Antônio Villa, boa noite. Até a próxima segunda-feira. Obrigado pela participação. E a gente se despede destacando uma promessa de campanha da pré-candidata Hillary Clinton. Ela declarou que, se for eleita presidente dos Estados Unidos, vai abrir os arquivos da Área 51, uma base de pesquisas secretas no deserto de Nevada. A Área 51 é um dos lugares mais vigiados do mundo e enfrenta suspeitas de guardar discos voadores e seres alienígenas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.